Menina faz revelação chocante ao ver ultrassom da mãe, e médicos ficam chocados com a verdade. A sala do consultório estava abafada. O som do gel frio aplicado na barriga da mãe de Lara, Ana, ecoava na mente da menina. Ela observava ansiosamente a tela do ultrassom, um lugar onde navegava entre feições fascinantes e um novo mundo se revelava à sua frente. O cheiro do álcool e a luz branca forte deixavam tudo ao redor mais intenso, mais real. Afinal, Ana estava grávida de seu segundo filho, e Lara mal podia conter a empolgação. Porém, o que ela não esperava era a reviravolta que acabaria por marcar aquele momento para sempre. Enquanto o médico movia o transdutor pela barriga de Ana, algo estranho começou a aparecer na tela, com seus braços e pernas minúsculas, formando um pequeno ser que em breve seria seu irmão. Mas ao lado dele, uma figura espectral surgiu, uma sombra com contornos vagos que parecia implorar. O coração de Lara disparou. O rosto da figura era pálido e seus olhos grandes e vazios a encaravam com um pedido silencioso. Assustada, Lara não pôde conter-se. "Tem alguém ali! Precisamos ajudar!" A sala encheu-se de murmúrios, e os médicos trocaram olhares céticos. "É só a sua imaginação, querida", disse uma enfermeira, tentando acalmá-la. Mas as palavras de Lara foram recebidas com risadinhas contidas e sorrisos apiedados. Como alguém poderia entender o que sua inocência acabara de testemunhar? O ultrassom continuou. Mas para Lara já não havia mais magia naquele momento especial. Tudo se tornara um pesadelo. Após a consulta, as coisas estranhas começaram em casa. Ana se sentia cada vez mais nauseada e fraca. Os sussurros à noite e o frio repentino na temperatura dentro do quarto de Lara deixavam a menina em alerta. As coisas tinham mudado. Lara começava a sentir que não era apenas sua mãe que estava em perigo, mas havia um mistério mais profundo em sua família, algo que Ana nunca contara. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvindo passos no corredor escuro, decidiu que precisava saber mais. Durante um momento de fraqueza, Ana sentou-se no quarto com Lara e revelou uma história obscura sobre sua própria infância. Uma tragédia, uma perda que ela nunca superou. "Existem coisas que podemos não entender, minha filha. Às vezes, o passado nos assombra", disse ela, enquanto lágrimas escorriam pela face. Lara sentiu um aperto no peito, a angustiante certeza de que tudo estava interligado. A figura no ultrassom, a saúde debilitada de sua mãe, a sensação estranha que agora dominava sua vida. Então, quando estava prestes a desvendar mais sobre a verdade que parecia à sua frente, um estranho bateu à porta. O homem, com olhos profundos e um sorriso enigmático, disse ser um amigo da família. Mas a maneira como olhava para Ana fez Lara sentir um frio na espinha. O que ele queria? O coração de Lara estava acelerado. Ela sabia que precisava descobrir o que era aquele espectro. Por que sua mãe se sentia tão frágil e quais segredos a família guardava há tanto tempo? Com o tempo se esgotando e os ecos do passado ameaçando se manifestar, a menina se preparava para uma batalha que poderia não mudar apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto o estranho sorria para Ana, Lara se sentiu como se o ar tivesse sido retirado do cômodo. Algo não estava certo. O homem tinha um olhar que parecia penetrar em sua alma, e o ambiente ficou gélido de repente. Quem é você? Lara decidiu perguntar, desafiando a sua insegurança. O homem inclinou a cabeça, como se estivesse considerando como responder. Apenas um amigo da sua mãe, ele disse suavemente. Mas a maneira como ele se dirigia a Ana, como se estivesse conhecendo um segredo que só ele sabia, fez o coração de Lara disparar. Você não se lembra de mim, Ana? Ele continuou, e o tom ali era insidioso. Ana ficou branca como papel. O que você está fazendo aqui? Seu olhar mudou. Agora o medo dançava em seus olhos. O ambiente pesado parecia absorver a luz ao redor. Eu voltei para cumprir uma promessa, ele respondeu, cruzando os braços. O tom dele mudou, um misto de familiaridade e ameaçadora lembrança. E é hora de você enfrentar a verdade. Lara não conseguia compreender a figura aqui. Havia visto no ultrassom aquela sombra assustadora? Seria ele? O que você quer dizer com ver a verdade? Lara interrompeu, a voz embargada pela ansiedade. Desculpe, mas não é você que deve saber. Ainda, ele respondeu, olhando fixamente para Ana. As coisas que você escondeu têm um preço, e ela precisa pagar. Neste instante, o ultrassom de Ana começou a apitar, o som surgindo como um grito desesperado. Percebendo o que estava por vir, Lara sentiu uma onda de pavor. O espectro que havia visto estava se manifestando? O médico e a enfermeira chegaram correndo. A tensão subiu ainda mais. Está tudo bem por aqui? A enfermeira questionou, olhando entre Lara e o homem. Não é bem assim, Lara respondeu, os olhos arregalados. Mas antes que pudesse explicar, uma luz intensa irrompeu da tela do ultrassom, ofuscando tudo ao redor. Lara se cobriu com os braços, deixando escapar um grito. E foi aí que aconteceu. Uma sombra mais escura começou a se expandir da tela, uma forma cadavérica que se destacou do brilho. O homem parou, os olhos arregalados. Não, não agora, ele gritou, mas era tarde demais. A figura do ultrassom se desprendeu da tela, materializando-se em um espectro que parecia querer escapar de algo maligno. Ana hesitou, o medo se misturando com emoções à flor da pele. Olhe, Lara, isso é o que você viu? Ela estava quase em transe, incapaz de desviar o olhar. Saiam, todos vocês! O homem gritou, enquanto a sombra começava a contorcer-se com um grito inaudível que gelava o sangue. O médico quase caiu, tentando manter sua compostura, mas o horror era palpável. Então, em um instante, a figura se lançou na direção de Ana. Com um movimento brusco e decidido, ela se lançou entre elas, largando um grito como se estivesse lutando contra algo invisível. Volte, eu não deixarei você! Sua voz soou como uma tempestade. Lara queria entender, mas tudo parecia um caos. A sala, o homem, a sombra, tudo misturava-se em uma névoa densa. O que estava acontecendo? Quando a sombra desapareceu, a sala estava em silêncio, como se uma bomba tivesse acabado de explodir. O homem olhou para Ana, com um semblante que misturava dor e fúria. Você não deveria ter feito isso. Agora eles virão atrás de você. Ana, ainda em choque, mordeu os lábios. Quem virá atrás de mim? O medo agora dominava seu olhar. Lara sentiu o peso das palavras, a mudança drástica em tudo que acreditava. As revelações que achava que chegariam poderiam ser ainda mais terríveis do que tudo que já havia enfrentado. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a verdadeira imagem era aterradora. Com um nó na garganta, Lara percebeu que aquela conversa estava longe de acabar. O que mais precisaria saber? O silêncio na sala se tornara esmagador. E enquanto Ana olhava para o homem em busca de respostas, Lara soube que o que estava prestes a ser revelado iria mudar suas vidas para sempre.
Olhando para a figura que se materializava diante deles, o ambiente ficou tenso. Lara sentiu um frio na espinha, enquanto Ana e o homem encaravam-se num duelo silencioso de olhares. A sombra, agora livre da tela do ultrassom, girava como um vendaval, parecendo querer consumir o ar ao seu redor. "O que você fez, Ana?" O homem gritou, o tom de sua voz reverberando como um trovão na sala. Ana estava paralisada. "Eu não fiz nada", murmurou, sua voz mal audível. O medo a envolvia como uma manta pesada. Lara, por outro lado, decidiu que não podia ficar parada. Ela precisava entender. O que essa coisa quer? O que de verdade está acontecendo aqui? Sua voz saiu entrecortada, mais firme. Como poderia a mãe parecer tão frágil diante daquele espectro? A sombra soltou um grito mudo e o homem se jogou para frente, tentando alcançá-la. "Você não deveria ter vindo aqui. Você deveria ter ficado longe disso." O tom dele estava de desespero e algo mais. Raiva? "Você lembrava da promessa, Ana. Agora a conta chegou." Ana, tremendo, finalmente pareceu despertar. "Não podem levá-la. Não agora." Ela se posicionou à frente de Lara, como uma leoa defendendo seu filhote. Nesse instante algo mudou. A sombra hesitou, e Lara viu uma nova luz na expressão de Ana, uma determinação inesperada. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a porta se abriu com estrondo. Um grupo de médicos e enfermeiras entrou, os rostos pálidos e os olhos arregalados diante do que assistiam. O médico-chefe, bem conhecido na clínica, parou em choque. "O que está acontecendo aqui?" Sua pergunta pairou na sala, mas ninguém tinha respostas. A sombra começou a tomar uma forma mais definida. Lara percebeu que parecia uma figura familiar, mas distorcida. "Mãe!" ela sussurrou, o coração disparado. Como isso era possível? O medo se transformou em um misto de esperança e desespero. O homem também se voltou para Lara, um sorriso triste nos lábios. "Você sempre foi a melhor parte dela, mais do que você imagina." Aquelas palavras foram como um golpe. "O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo?" Lara gritou, a confusão dominando sua mente. Ele baixou os olhos. Tantas mentiras, muitas verdades ocultas. E agora chegou a hora dela saber. O homem então se virou para Ana. Seus olhos estavam cheios de uma fúria contida. "A verdade é dolorosa, Ana. Você não pode esconder mais. Ela precisa saber o que realmente corre em suas veias." Nesse momento, a sombra girou violentamente e um grito ensurdecedor rompeu o silêncio. O ambiente ficou vibrante, como se algo estivesse prestes a explodir. Lara cobriu os ouvidos, mas seu olhar não desgrudava da sombra. Agora com formas mais distintas, uma mulher, não mais uma figura espectral. Ana tremeu, outra vez paralisada. "Mãe?" A palavra escapuliu de seus lábios. Lara sentiu que o chão sob seus pés estava se movendo. Poderia ser a avó? Mas não fazia sentido. E se, na verdade, tudo isso fosse por causa de segredos mais profundos do que imaginava? As enfermeiras começaram a sussurrar, pálidas como fantasmas, e o médico, agora horrorizado, recuou. "Isso não está acontecendo", murmurou. Mas estava. A tensão explodiu. "Chega! O que você quer dizer com mentiras? O que você sabe sobre nós?" Lara gritou, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. O homem olhou nos olhos de Lara e, pela primeira vez, seu sorriso desapareceu. "Você não sabe, mas tudo vai mudar, e essa é apenas a ponta do iceberg." O choque na sala era palpável. Ana olhou para o homem com uma expressão de desespero. "Não, não pode ser isso." A sombra começou a dissipar-se, mas a tensão no ar permanecia. "A verdade começará a emergir, Lara. O passado que você não pode ver irá bater à sua porta." E num piscar de olhos, o homem sumiu junto com a figura,
deixando a sala em um silêncio trêmulo e desesperado. Lara, ainda atordoada, sentiu que a vida dela nunca mais seria a mesma. As perguntas tomavam conta de sua mente. Que segredos estavam guardados e o que de fato sua mãe havia escondido? Ela olhou para Ana. E as lágrimas que escorriam pelo rosto da mãe gritavam por respostas. Mas o que estava por vir? A verdade podia ser devastadora. No fundo, Lara sabia que seu mundo estava prestes a se despedaçar. Lara ficou parada, o coração acelerado, enquanto todos ao seu redor tentavam entender o que acabara de acontecer. O silêncio na sala era tão pesado que ela podia ouvir sua própria respiração, cada inalação mais profunda que a anterior. A sombra, agora dissipando-se lentamente como fumaça, deixara um rastro de confusão e sobressalto. Ana ainda tremia, os olhos fixos no vazio, enquanto os médicos sussurravam entre si, parecendo cada vez mais assustados. O que foi aquilo? O que está acontecendo? Lara gritava, mas sua voz soava pequena em meio ao pânico crescente. O homem que havia aparecido antes estava desaparecido, assim como a figura espectral. Mas a tensão estava prestes a explodir de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Enquanto as enfermeiras tentavam controlar a situação, Lara percebeu que a expressão de Ana estava mudando. Uma mistura de raiva e desespero começava a surgir. Então, como um estalo, ela se virou abruptamente para Lara, seu olhar carregado de dor. Você não deveria ter visto. Não agora. A voz de Ana era um sussurro desesperado. O que sua mãe estava escondendo? Desculpe, mas o que você quer dizer? O que tem a ver comigo? Lara estava ficando cada vez mais frustrada. A realidade parecia escorregar entre seus dedos, e as respostas estavam se tornando mais distantes. Nesse instante, a porta se abriu novamente com um estrondo, e outra figura entrou na sala. Um homem mais velho, de olhar penetrante e rosto conhecido. Era Fernando, o avô de Lara. Eu precisava vir, ele exclamou, parecendo mais agitado do que Lara já o havia visto. O rosto de Ana palideceu ao ver o pai, e Lara sentiu uma onda de confusão. Pai, o que você está fazendo aqui? Lara, você precisa saber. O que aconteceu naquele ultrassom é apenas uma parte da história, ele disse, os olhos fixos em Ana, que agora parecia paralisada. E agora temos que falar sobre a verdade que nunca foi dita. A palavra verdade ecoou na sala, e todos os olhares se voltaram para Ana, que estava a ponto de desabar. Não pode ser verdade. Ana sussurrou, as lágrimas começando a escorregar pelo rosto. Lara não conseguia entender. O avô olhou para ela, um misto de compaixão e dor no olhar. Ela não queria que você soubesse, Lara. Mas esse segredo não pode ficar escondido. É hora de você entender de onde você vem. Que segredos? O que você quer dizer? Lara perguntou, desesperada por alguma resposta. A sala parecia pequena, claustrofóbica, e o peso das revelações começava a esmagar seu peito. Fernando respirou fundo. Você é uma parte muito maior do que alguma vez soube, Lara. Seu pai, sua mãe, suas origens. Elas estão ligadas ao que você viu hoje. Nesse instante, o monitor do ultrassom começou a apitar novamente, como se estivesse sendo despertado por alguma força obscura. E quando todos olharam de volta para a tela, uma imagem começou a se formar. Não pode ser! Gritou Ana. Mas já era tarde demais. Uma nova figura estava se manifestando, desta vez mais clara e definida. Uma mulher. Com os mesmos olhos vazios da sombra anterior, mas agora com um semblante sereno. Quem é essa mulher? Lara sussurrou, as palavras saindo como um fio de esperança e pavor. Mas antes que alguém pudesse responder, a imagem na tela se distorceu,
E a figura começou a falar. Lara, sou sua avó. A voz ecoou, fria e clara, cortando o ar. E então tudo ficou em silêncio novamente. O choque a atingiu em cheio. Ela olhou para Ana, que estava paralisada, e depois para Fernando, que parecia aflito. Eu não posso ser filha de uma sombra. Isso não faz sentido. Mas Lara sentia que tudo o que acreditava tinha acabado. Agora, um novo mistério emergia no ar, mais confuso e assustador do que qualquer coisa que já havia enfrentado. O que mais estava escondido nessa história? Que verdades sombrias sua família ainda guardava? O coração de Lara disparou. As respostas estavam próximas, mas a verdade poderia ser mais aterradora do que qualquer fantasma. Lara ficou paralisada, os olhos fixos na tela do ultrassom. A imagem da mulher se tornara clara, e o que antes parecia uma sombra, agora era uma figura real. Mãe, ela sussurrou, a voz trêmula. Mas Ana, a mãe, estava em choque. Já Fernando, o avô, a encarava com uma mistura de compaixão e dor. A avó? Como é possível? Lara perguntou, seu coração martelando. Nesse momento, algo estranho começou a acontecer. A luz do ultrassom piscou, e a figura tomou um ar mais ameaçador. Lara sentiu um frio na espinha. O que mais você esconde, mãe? Ela já não sabia mais em quem confiar. As rédeas da situação pareciam escorregar pelas suas mãos. Então, a sala foi abalada por um estrondo repentino. A porta se abriu sem aviso, e um grupo de médicos entrou apressadamente. Mas não eram apenas médicos. Uma mulher com um olhar feroz, que Lara reconheceu como a diretora do hospital, entrou em cena. O que está acontecendo aqui? Ela gritou, seu tom intenso e autoritário, dominando o ambiente. Ela, a figura, é minha avó. Lara se adiantou, gesticulando para a tela como se pudesse provar seu caso. Mas a diretora não estava interessada nas explicações. Silêncio, ordenou ela, fixando os olhos em Ana. Você deveria ter me avisado que estava grávida de novo. Isso mexe com muito mais do que sua saúde, Ana. O ar ficou pesado e Lara se sentiu ainda mais confusa. Olhando para Fernando, a raiva se acumulou em seu olhar. Você tem ideia do que poderia acontecer? Agora tudo está exposto, a diretora continuou. E neste momento, Lara notou que por trás de toda a redundância havia um senso palpável de ameaça em suas palavras. Mas o que está acontecendo? Lara gritou, perdendo o controle. Qual é o problema com minha avó e o que isso tem a ver com... a minha mãe? A sala estava abarrotada de tensão, e todos pareciam estar escondendo algo. Essa criança? A diretora começou, mas foi interrompida quando a imagem na tela do ultrassom se distorceu novamente. A mulher parecia agora tomar forma, como se estivesse lutando para sair de dentro do aparelho. Os médicos retrocederam, e uma onda de pavor varreu a sala. No passado, a sua avó fez escolhas que podem agora ter consequências terríveis para sua mãe e para você. A diretora falou, como se estivesse liberando um segredo guardado a 7 chaves. Todo esse tempo, nossos interesses na sua família foram por causa das suas habilidades especiais. Que habilidades? Lara estava com a mente girando. Era como se um peso tivesse sido jogado em seu peito, e a luz da verdade competia contra a escuridão das mentiras. A tela do ultrassom agora estava cheia de distorções, e uma nova figura apareceu, mais sombria, mais ameaçadora. O que está acontecendo? Ana murmurou com uma expressão de desespero. O homem, que antes parecia um amigo, agora era apenas um espectro de desconfiança. Você não entende, Ana. O que você fez no passado, ao tentar se proteger de seu legado, agora ameaça seu futuro e o dela. Ele apontou para Lara, e o coração dela disparou. Lara, aturdida, olhou para a tela. A figura estava agora se formando em algo que se assemelhava a uma criatura aterrorizante. Uma mescla de dor e raiva,
como se estivesse emergindo das profundezas para reclamar o que era seu. Não, eu não posso. Ana começou a chorar, enquanto a tensão crescia a cada batida de seu coração. O que realmente corre em suas veias, Lara? A voz da diretora ressonou e subitamente tudo fez sentido. A revelação de que Lara poderia não ser apenas uma criança normal, mas parte de algo mais sombrio, algo que estava nas sombras, esperando para se manifestar. Eu não posso ser parte disso, Lara gritou, sentindo a verdade grudar em seus ossos como se a realidade de sua existência estivesse começando a desmoronar. E com outro uivo que cortou o ar, a imagem da criatura finalmente se manifestou do ultrassom, criando um burburinho no que era até então uma sala silenciosa. A sala transformou-se em um caos, e enquanto todos recuavam, Lara percebeu que já não havia como voltar atrás. O que mais estava por vir e como sua vida mudaria para sempre por causa dessa revelação devastadora? A única coisa que ela sabia era que a batalha entre o passado e o presente tinha apenas começado. Lara ficou paralisada, os olhos fixos na tela do ultrassom. A imagem da mulher se tornara clara, e o que antes parecia uma sombra agora era uma figura real. Mãe, ela sussurrou, a voz trêmula. Mas Ana, a mãe, estava em choque, enquanto Fernando, o avô, a encarava com uma mistura de compaixão e dor. A avó, como é possível? Lara perguntou, seu coração martelando. Nesse momento, algo estranho começou a acontecer. A luz do ultrassom piscou, e a figura tomou um ar mais ameaçador. Lara sentiu um frio na espinha. O que mais você esconde, mãe? A tensão era palpável, como se o ar estivesse se comprimindo ao redor deles. Então, a sala foi abalada por um estrondo repentino. A porta se abriu. Sem aviso, e um grupo de médicos entrou apressadamente. Mas não eram apenas médicos. Uma mulher com um olhar feroz, que Lara reconheceu como a diretora do hospital, entrou em cena. "O que está acontecendo aqui?" ela gritou, seu tom intenso e autoritário dominando o ambiente. "Ela, a figura, é minha avó." Lara se adiantou, gesticulando para a tela, enquanto a diretora avançava, aparentemente alheia à situação. "Silêncio!" ordenou ela, fixando os olhos em Ana. "Você deveria ter me avisado que estava grávida de novo. Isso mexe com muito mais do que sua saúde, Ana." O ar ficou pesado e Lara sentiu uma onda de confusão. Olhando para Fernando, a raiva começou a tomar conta de seu olhar. "Você tem ideia do que poderia acontecer? Agora tudo está exposto." A diretora continuou, e Lara notou que por trás da aparente autoridade havia um senso palpável de ameaça. "Mas o que está acontecendo?" Lara gritou, perdendo o controle. "Qual é o problema com minha avó e o que isso tem a ver com a minha mãe?" A sala estava abarrotada de tensão, e todos pareciam estar escondendo algo. "Essa criança," a diretora começou, mas foi interrompida quando a imagem na tela do ultrassom se distorceu novamente. A mulher parecia agora tomar forma, como se estivesse lutando para sair de dentro do aparelho. Os médicos retrocederam e uma onda de pavor varreu a sala. "Não, eu não posso!" Ana começou a chorar, enquanto a tensão crescia a cada batida do seu coração. "O que realmente corre em suas veias, Lara?" A voz da diretora ressoou, e subitamente tudo fez sentido. A revelação de que Lara poderia não ser apenas uma criança normal, mas parte de algo mais sombrio, algo que estava nas sombras, esperando para se manifestar. "Eu não posso ser parte disso," Lara gritou, sentindo a realidade de sua existência desmoronar. E com outro uivo que cortou o ar, a imagem da criatura finalmente se manifestou do ultrassom, criando um burburinho no que era até então uma sala silenciosa.
A sala transformou-se em um caos, e enquanto todos recuavam, Lara percebeu que já não havia como voltar atrás. O que mais estava por vir e como sua vida mudaria para sempre por causa dessa revelação devastadora? Mas de repente um grito agudo ecoou pela sala. Era um enfermeiro que estava parado perto da porta, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Alguém tem que ver isso! Ele segurava um frasco, o líquido dentro iluminado. Sob as luzes. É do teste mais recente da mãe. Não posso acreditar. Todos se viraram, e Lara sentiu uma onda de expectativa crescente. O enfermeiro olhou para Ana com a expressão de alguém que acabara de descobrir uma bomba. Estamos lidando com um caso raro. Isto aqui é clinicamente impossível. Alguma coisa deveria ter morrido dentro dela. As palavras pairaram no ar como uma lâmina afiada, cortando a tensão. O estômago de Lara virou. O quê? O que você está dizendo? Significa que existe uma conexão que vai além do que você pode imaginar. Uma ligação entre sua avó, sua mãe e você. O enfermeiro parecia hesitante, mas a urgência era clara em sua voz. Talvez uma nova vida está prestes a emergir, mas junto com ela, um mal desconhecido. Ana se deixou cair contra a parede, enquanto as cores desapareciam de seu rosto. Não, não pode ser verdade. E foi então que a sala ficou em silêncio. Todos encaram uns aos outros, os olhares perguntando o que significava tudo isso. O medo e a incerteza preencheram o espaço, criando uma sensação de que este seria apenas o começo. A verdade agora batia à porta, mas Lara mal podia imaginar o que estava prestes a desmoronar. Que segredos mais estavam escondidos nas sombras de sua família? E como isso tudo afetaria sua própria vida? A batalha estava apenas começando. Lara ficou paralisada, os olhos fixos na tela do ultrassom. A imagem da mulher se tornara clara, e o que antes parecia uma sombra, agora era uma figura real. Mãe, ela sussurrou, a voz trêmula. Mas Ana, a mãe, estava em choque, enquanto Fernando, o avô, a encarava com uma mistura de compaixão e dor. A avó? Como é possível? Lara perguntou, seu coração martelando. Nesse momento, algo estranho começou a acontecer. A luz do ultrassom piscou, e a figura tomou um ar mais ameaçador. Lara sentiu um frio na espinha. O que mais você esconde, mãe? A tensão era palpável, como se o ar estivesse se comprimindo ao redor deles. Então, a sala foi abalada por um estrondo repentino. A porta se abriu sem aviso, e um grupo de médicos entrou apressadamente. Mas não eram apenas médicos. Uma mulher com um olhar feroz, que Lara reconheceu como a diretora do hospital, entrou em cena. "O que está acontecendo aqui?" ela gritou, seu tom intenso e autoritário dominando o ambiente. "Ela, a figura, é minha avó." Lara se adiantou, gesticulando para a tela enquanto a diretora avançava, aparentemente alheia à situação. "Silêncio", ordenou ela, fixando os olhos em Ana. "Você deveria ter me avisado que estava grávida de novo. Isso mexe com muito mais do que sua saúde, Ana." O ar ficou pesado e Lara sentiu uma onda de confusão. Olhando para Fernando, a raiva começou a tomar conta de seu olhar. "Você tem ideia do que poderia acontecer? Agora tudo está exposto", a diretora continuou, e Lara notou que por trás da aparente autoridade havia um senso palpável de ameaça. "Mas o que está acontecendo?" Lara gritou, perdendo o controle. "Qual é o problema com minha avó e o que isso tem a ver com a minha mãe?" A sala estava abarrotada de tensão e todos pareciam estar escondendo algo. "Essa criança", a diretora começou, mas foi interrompida quando a imagem na tela do ultrassom se distorceu novamente. A mulher parecia agora tomar forma, como se estivesse lutando para sair de dentro do aparelho. Os médicos retrocederam, e uma onda de pavor varreu a sala. "Não, eu não posso!" Ana começou a chorar, enquanto a tensão crescia a cada batida do seu coração. "O que realmente corre em suas veias, Lara?"
A voz da diretora ressoou, e subitamente tudo fez sentido. A revelação de que Lara poderia não ser apenas uma criança normal, mas parte de algo mais sombrio, algo que estava nas sombras, esperando para se manifestar. Eu não posso ser parte disso, Lara gritou, sentindo a realidade de sua existência desmoronar. E com outro uivo que cortou o ar, a imagem da criatura finalmente se manifestou do ultrassom, criando um burburinho no que era até então uma sala silenciosa. A sala transformou-se em um caos, e enquanto todos recuavam, Lara percebeu que já não havia como voltar atrás. O que mais estava por vir e como sua vida mudaria para sempre por causa dessa revelação devastadora? Mas, de repente, um grito agudo ecoou pela sala. Era um enfermeiro que estava parado perto da porta, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Alguém tem que ver isso. Ele segurava um frasco, o líquido dentro iluminado sob as luzes. É do teste mais recente da mãe. Não posso acreditar. Todos se viraram e Lara sentiu uma onda de expectativa crescente. O enfermeiro olhou para Ana, com a expressão de alguém que acabara de descobrir uma bomba. Estamos lidando com um caso raro. Isto aqui é clinicamente impossível. Alguma coisa deveria ter morrido dentro dela. As palavras pairaram no ar como uma lâmina afiada, cortando a tensão. O estômago de Lara virou. O quê? O que você está dizendo? Significa que existe uma conexão que vai além do que você pode imaginar. Uma ligação entre sua avó, sua mãe e você. O enfermeiro parecia hesitante, mas a urgência era clara em sua voz. Talvez uma nova vida esteja prestes a emergir, mas junto com ela, um mal desconhecido. Ana se deixou cair contra a parede, enquanto as cores desapareciam de seu rosto. Não! Não pode ser verdade! E foi então que a sala ficou em silêncio. Todos encararam uns aos outros, os olhares perguntando o que significava tudo isso. O medo e a incerteza preencheram o espaço, criando uma sensação de que este seria apenas o começo. A verdade agora batia à porta, mas Lara mal podia imaginar o que estava prestes a desmoronar. Que segredos mais estavam escondidos nas sombras de sua família? E como isso tudo afetaria sua própria vida? A batalha estava apenas começando. Uma explosão de luz iluminou a sala, e de repente as luzes apagaram. O caos tomou conta. Gritos de desespero ecoaram, as pessoas se empurrando para fora. Lara, perdida na escuridão, ouviu o som de vidro se quebrando e o pânico se espalhando. Quando a luz voltou, nada era como antes. Em vez da sala de ultrassom, agora se encontrava em uma espécie de laboratório. Estranhos vestidos de branco cercavam-na, e a tela com a imagem da avó tinha sumido, dando lugar a uma nova projeção. Era um gráfico, algo complexo que mostrava genética e hereditariedade. Você precisa entender, Lara. A verdade está mais próxima do... Que pensa? O grito da diretora cortou a confusão. Você é parte de algo muito maior, e se não agirmos agora, tudo o que ama pode se perder. Ana, ainda paralisada, olhou para Lara, e a conexão entre elas se intensificou em meio ao caos. O que está acontecendo? O que você não me contou? As perguntas fervilhavam na mente de Lara. A sensação de traição a envolvia como um manto. Então, a diretora fez uma revelação que paralisou todos. A avó de Lara não é quem você pensa. Ela fez um pacto que permeou gerações. E se estamos aqui agora, é porque a hora de quebrá-lo chegou. Lara ficou em choque. O quê? O que isso significa? Antes que pudesse completar a frase, imagens de uma figura sombria começaram a se formar na tela, carregando um ar de maldição. Isso é o que você herdou, a diretora declarou, enquanto um tremor correu pela sala. E isso é algo que não podemos permitir que saia do controle. Neste instante, Lara sentiu o chão tremer sob seus pés.
O notável se tornava evidente. A história da sua família era mais do que ela jamais imaginara. O que realmente estava em jogo e a verdadeira natureza de sua avó poderia significar a diferença entre a vida e a destruição para todos ao seu redor. Era um jogo do qual ela tinha que ser parte, mas o que isso exigiria dela? Um sussurro tomou conta da sala, carregando o peso da revelação justificada. Enquanto as pessoas ao redor olhavam para ela, Lara se deu conta de que o futuro da família e a própria história estavam prestes a ser reescritos. O que mais havia por trás dessa teia de segredos? A verdade estava ao alcance, mas o custaria a todos. A tensão aumentava a cada dia que passava. Lara ficou paralisada, os olhos fixos na tela do ultrassom. A imagem da mulher se tornara clara, e o que antes parecia uma sombra, agora era uma figura real. Mãe, ela sussurrou, a voz trêmula. Mas Ana, a mãe, estava em choque, enquanto Fernando, o avô, a encarava com uma mistura de compaixão e dor. Avó? Como é possível? Lara perguntou, seu coração martelando. Nesse momento, algo estranho começou a acontecer. A luz do ultrassom piscou, e a figura tomou um ar mais ameaçador. Lara sentiu um frio na espinha. O que mais você esconde, mãe? A tensão era palpável, como se o ar estivesse se comprimindo ao redor deles. Então a sala foi abalada por um estrondo repentino. A porta se abriu sem aviso e um grupo de médicos entrou apressadamente. Mas não eram apenas médicos. Uma mulher com um olhar feroz, que Lara reconheceu como a diretora do hospital, entrou em cena. O que está acontecendo aqui? Ela gritou, seu tom intenso e autoritário dominando o ambiente. Ela, a figura, é minha avó. Lara se adiantou, gesticulando para a tela enquanto a diretora avançava, aparentemente alheia à situação. Silêncio, ordenou ela, fixando os olhos em Ana. Você deveria ter me avisado que estava grávida de novo. Isso mexe com muito mais do que a sua saúde, Ana. O ar ficou pesado e Lara sentiu uma onda de confusão. Olhando para Fernando, a raiva começou a tomar conta de seu olhar. Você tem ideia do que poderia acontecer. Agora tudo está exposto. A diretora continuou. E Lara notou que por trás da aparente autoridade havia um senso palpável de ameaça. Mas o que está acontecendo? Lara gritou, perdendo o controle. Qual é o problema com minha avó e o que isso tem a ver com a minha mãe? A sala estava abarrotada de tensão e todos pareciam estar escondendo algo. Essa criança, a diretora começou, mas foi interrompida quando a imagem na tela do ultrassom se distorceu novamente. A mulher parecia agora tomar forma, como se estivesse lutando para sair de dentro do aparelho. Os médicos retrocederam, e uma onda de pavor varreu a sala. Não, eu não posso! Ana começou a chorar, enquanto a tensão crescia a cada batida do seu coração. O que realmente corre em suas veias, Lara? A voz da diretora ressoou e subitamente tudo fez sentido. A revelação de que Lara poderia não ser apenas uma criança normal, mas parte de algo mais sombrio, algo que estava nas sombras, esperando para se manifestar. Eu não posso ser parte disso, Lara gritou, sentindo a realidade de sua existência desmoronar. E com outro uivo que cortou o ar, a imagem da criatura finalmente se manifestou do ultrassom, criando um burburinho no que era até então uma sala silenciosa. A sala transformou-se em um caos, e enquanto todos recuavam, Lara percebeu que já não havia como voltar atrás. O que mais estava por vir? E como sua vida mudaria para sempre por causa dessa revelação devastadora? Mas de repente, um grito agudo ecoou pela sala. Era um enfermeiro que estava parado perto da porta, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Alguém tem que ver isso. Ele segurava um frasco,
o líquido dentro iluminado sob as luzes. É do teste mais recente da mãe. Não posso acreditar. Todos se viraram, e Lara sentiu uma onda de expectativa crescente. O enfermeiro olhou para Ana, com a expressão de alguém que acabara de descobrir uma bomba. Estamos lidando com um caso raro. Isto aqui é clinicamente impossível. Alguma coisa deveria ter morrido dentro dela. As palavras pairaram no ar como uma lâmina afiada, cortando a tensão. O estômago de Lara virou. O quê? O que você está dizendo? Significa que existe uma conexão que vai além do que você pode imaginar. Uma ligação entre sua avó, sua mãe e você. O enfermeiro parecia hesitante, mas a urgência era clara em sua voz. Talvez uma nova vida esteja prestes a emergir, mas junto com ela um mal desconhecido. Ana se deixou cair contra a parede enquanto as cores desapareciam de seu rosto. Não, não pode ser verdade! E foi então que a sala ficou em silêncio. Todos encararam uns aos outros, os olhares perguntando o que significava tudo isso. O medo e a incerteza preencheram o espaço, criando uma sensação de que este seria apenas o começo. A verdade agora batia à porta, mas Lara mal podia imaginar o que estava prestes a desmoronar. Que segredos mais estavam escondidos nas sombras de sua família? E como isso tudo afetaria sua própria vida? A batalha estava apenas começando. Enquanto a tensão permeava o ambiente, algo mais chocante aconteceu. A tela do ultrassom começou a piscar freneticamente, e de repente, a criatura não era mais uma imagem estática. Ela começou a se mover, seus contornos mudando enquanto um grito rasgado ecoava pela sala, preenchendo o ar com um sentimento de terror indescritível. E neste momento dramático, a figura se lançou para fora da tela. O que antes era um ultrassom padrão, agora se tornara um portal de energia negra. A sala inteira tremeu. Os médicos, apavorados, tentaram se afastar, mas era tarde demais. As luzes começaram a piscar, e uma onda de escuridão se espalhou. A luz se apagou completamente, deixando todos envoltos na mais densa escuridão. Lara viu uma silhueta se formar à sua frente, e um fio cortante tomou conta dela, como se estivesse sendo puxada para longe. No instante em que as luzes piscaram de volta, a sala estava vazia, exceto por Lara, Ana e o avô. O enfermeiro e a diretora haviam desaparecido, deixando para trás um silêncio que queimava em seus ouvidos. Pai, o que aconteceu? Ana estava em pânico. O olhar de Fernando estava fixo em Lara, uma expressão de horror estampada em seu rosto. Você estava certa, Lara. O que se formou ali não é apenas uma conexão, é uma maldição. Como assim uma maldição? O que você está dizendo? O coração de Lara disparou. Tudo parecia desmoronar mais uma vez. Ela nunca deveria ter voltado. Fernando sussurrou, os olhos arregalados. Quem? A avó? O que é essa maldição? Lara estava frustrada. Ela não entendia. Mas a resposta nunca veio. Com um eco estridente, a luz no monitor se apagou, e as sombras preencheram a sala mais uma vez. O que poderia ser uma salvação tornara-se um pesadelo, e Lara soube que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. O que mais estava prestes a ser revelado? E qual seria o preço a ser pago pela verdade enterrada? A escuridão estava profundamente enraizada, e agora estavam todos à mercê de algo que não podiam controlar. Lara ficou paralisada, os olhos fixos na tela do ultrassom. A imagem da mulher se tornara clara, e o que antes parecia uma sombra, agora era uma figura real. Mãe, ela sussurrou, a voz trêmula. Mas Ana, a mãe, estava em choque, enquanto Fernando, o avô, a encarava com uma mistura de compaixão e dor. Avó? Como é possível? Lara perguntou, seu coração martelando. Nesse momento, algo estranho começou a acontecer. A luz do ultrassom piscou, e a figura tomou um ar mais ameaçador.
Lara sentiu um frio na espinha. O que mais você esconde, mãe? Tensão era palpável, como se o ar estivesse se comprimindo ao redor deles. Então, a sala foi abalada por um estrondo repentino. A porta se abriu sem aviso, e um grupo de médicos entrou apressadamente. Mas não eram apenas médicos. Uma mulher com um olhar feroz, que Lara reconheceu como a diretora do hospital, entrou em cena. "O que está acontecendo aqui?" ela gritou, seu tom intenso e autoritário dominando o ambiente. Ela, a figura minha avó. Lara se adiantou, gesticulando para a tela, enquanto a diretora avançava, aparentemente alheia à situação. "Silêncio", ordenou ela, fixando os olhos em Ana. "Você deveria ter me avisado que estava grávida de novo. Isso mexe com muito mais do que sua saúde, Ana." O ar ficou pesado, e Lara sentiu uma onda de confusão. Olhando para Fernando, a raiva começou a tomar conta de seu olhar. "Você tem ideia do que poderia acontecer? Agora tudo está exposto", a diretora continuou. E Lara notou que por trás da aparente autoridade havia um senso palpável de ameaça. "Mas o que está acontecendo?" Lara gritou, perdendo o controle. "Qual é o problema com minha avó e o que isso tem a ver com a minha mãe?" A sala estava abarrotada de tensão, e todos pareciam estar escondendo algo. "Essa criança!" a diretora começou, mas foi interrompida quando a imagem na tela do ultrassom se distorceu novamente. A mulher parecia agora tomar forma, como se estivesse lutando para sair de dentro do aparelho. Os médicos retrocederam e uma onda de pavor varreu a sala. "Não, eu não posso!" Ana começou a chorar enquanto a tensão crescia a cada batida do seu coração. "O que realmente corre em suas veias, Lara?" A voz da diretora ressoou, e subitamente tudo fez sentido. A revelação de que Lara poderia não ser apenas uma criança normal, mas parte de algo mais sombrio, algo que estava nas sombras, esperando para se manifestar. "Eu não posso ser parte disso", Lara gritou, sentindo a realidade de sua existência desmoronar. E com outro uivo que cortou o ar, a imagem da criatura finalmente se manifestou do ultrassom, criando um burburinho, no que era até então uma sala silenciosa. A sala transformou-se em um caos, e enquanto todos recuavam, Lara percebeu que já não havia como voltar atrás. O que mais estava por vir? E como sua vida mudaria para sempre por causa dessa revelação devastadora? Mas de repente, um grito agudo ecoou pela sala. Era o enfermeiro que estava parado perto da porta, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Alguém tem que ver isso. Ele segurava um frasco, o líquido dentro iluminado sob as luzes. "É do teste mais recente da mãe. Não posso acreditar." Todos se viraram e Lara sentiu uma onda de expectativa crescente. O enfermeiro olhou para Ana com a expressão de alguém que acabara de descobrir uma bomba. "Estamos lidando com um caso raro. Isto aqui é clinicamente impossível. Alguma coisa deveria ter morrido dentro dela." As palavras pairaram no ar como uma lâmina afiada, cortando a tensão. O estômago de Lara virou. "O quê? O que você está dizendo?" "Significa que existe uma conexão que vai além do que você pode imaginar. Uma ligação entre sua avó, sua mãe e você." O enfermeiro parecia hesitante, mas a urgência era clara em sua voz. Talvez uma nova vida esteja prestes a emergir, mas junto com ela, um mal desconhecido. Ana se deixou cair contra a parede, enquanto as cores desapareciam de seu rosto. Não, não pode ser verdade. E foi então que a sala ficou em silêncio. Todos encararam uns aos outros, os olhares perguntando o que significava tudo isso. O medo e a incerteza preencheram o espaço, criando uma sensação de que este seria apenas o começo. A verdade agora batia à porta, mas Lara mal podia imaginar o que estava prestes a desmoronar.
Que segredos mais estavam escondidos nas sombras de sua família? E como isso tudo afetaria sua própria vida? A batalha estava apenas começando. Então, sem aviso, algo aconteceu. A luz começou a piscar de novo, mas não era só isso. Durante um momento, tudo ficou embaçado, como se a sala estivesse sendo arrastada para um novo espaço. E quando a clareza retornou, Lara se viu em um lugar familiar, porém distorcido. Um campo coberto de flores ao lado da sua avó, rodeada por uma névoa espessa. Olhando em volta, tudo parecia sonhar. Lara, você precisa entender. O que foi feito não pode ser desfeito. A voz de sua avó ressoou ao seu redor, ecoando no ar. Há um lado obscuro que você não pode ignorar. Avó, mas você está viva? Como? Isso é possível? Lara estava atordoada e confusa. Eu fui sugada pelo que você viu no ultrassom. Uma parte de mim nunca se foi, mas algo foi libertado, algo que não deveria existir. A expressão da avó era grave, como se o destino de Lara tivesse em suas mãos. Então, um grito ecoou. Não era de Lara, mas de Ana. Lara voltou-se rapidamente, apenas para ver a mãe sendo envolvida por uma sombra, que parecia se estender do chão em direção a ela. A sala tornou-se um campo de batalha entre luz e escuridão, e Lara percebeu que a conexão, a verdade que sua avó tentava manter em segredo, estava prestes a ser revelada. Não! Mãe! Lara gritou, correndo em direção a ela. Mas, de repente, a figura da avó desaparece, deixando Lara sozinha em um turbilhão de emoções e medo que preenchiam sua realidade. Lara, você é a chave! A voz da avó ainda ecoava em sua mente. Então, a luz voltou a brilhar, e Lara se viu de volta à sala do ultrassom, mas as coisas eram diferentes. As pessoas estavam em estado de choque, e o enfermeiro agora estava de joelhos, o rosto contorcido em dor e arrependimento. Há coisas que nunca deveriam ter sido reveladas. Um sacrifício foi feito, e tudo agora depende de você. A verdade estava à beira de sua compreensão. Mas como Lara poderia reconhecer esse novo caminho? Agora, enquanto o pânico se espalhava, ela percebeu que não era apenas uma espectadora do que estava acontecendo, mas parte de um legado muito mais profundo e sombrio, e seu destino estava mais entrelaçado com o passado do que ela poderia imaginar. Lara, Ana finalmente sussurrou, com um olhar de desespero nos olhos. Você precisa decidir o que você vai fazer a seguir. E com essa explosão de sentimentos, um novo pesadelo começou, e ela se viu na corda bamba entre o legado e a escolha. Qual seria o preço a pagar pela verdade? O sol começava a se esconder atrás das montanhas, enquanto a tensão pairava no ar. Na praça central, os personagens se reuniram, cada um carregando o peso das decisões que tomaram. Camila olhava para os amigos, seus olhos cheios de incerteza e esperança. É agora ou nunca, pensou, sentindo o coração acelerar. Fábio, sempre o mais impulsivo, deu um passo à frente. Nós lutamos juntos até aqui. Não podemos desistir agora. Sua voz ecoou, despertando murmúrios entre a multidão. Havia algo no jeito como ele falava que fazia a adrenalina correr. As pessoas começaram a se aglomerar, formando um círculo em volta deles. A presença de Samara, com seu jeito calmo e sereno, trouxe um momento de paz. Precisamos lembrar do que estamos defendendo. Não é só por nós, é por todos. Suas palavras flutuaram no ar, carregadas de emoção. Vários rostos na multidão pareciam refletir essa determinação. O clima estava mudando. Mas então, um rugido de motor cortou o silêncio. Os adversários estavam se aproximando. O medo tomou conta, o coração de todos disparando como uma bateria. Vamos, temos que agir!
gritou Camila, sentindo um nó na garganta. Era agora ou nunca. A adrenalina tomava conta dela, a energia pulsando. Um plano muito arriscado tinha que ser colocado em prática. Os jovens se dispersaram, buscando posições estratégicas. O frio na barriga era imenso, mas a coragem falava mais alto. Camila avistou um grupo se posicionando à esquerda. Era hora de atacar. E assim fizeram. As vozes se levantaram. Os gritos de apoio se misturavam aos gritos de batalha. Fábio e Samara lutavam com garra e foco. A luta estava acesa. Cada movimento intensificava a esperança. O som de um golpe, o impacto do encontro, era a batalha final. Mas calma, uma imagem tirou da luta. No fundo, algo brilha. Uma criança segura uma touca do seu ídolo. No calor da batalha, essa visão lembrava o que realmente importava. Estamos lutando pelo futuro deles, gritou Fábio. E isso mudou tudo. Eles não lutavam somente por eles, mas por todas aquelas vidas. Assim, com o último esforço, eles conseguiram desferir um golpe poderoso. Os oponentes recuaram, surpresos, enquanto a multidão vibrava. Os amigos se uniram em um abraço apertado, sentindo um novo amanhecer. Questionou, com a incerteza apertando seu peito. O que viria a seguir ainda era um mistério. E você, que acompanhou essa jornada intensa, agora é a sua vez. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Somos nós que fazemos essa comunidade crescer. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a alcançar mais pessoas. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vai acontecer a seguir? E mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos nessa jornada. O melhor ainda está por vir.